Boa noite a todos que já estão nos acompanhando. Estou aguardando a doutora Sui, a psicóloga Sui, para a gente começar a conversa. Que bom que todos vocês já são pontualíssimos, né? Então vou aqui convidar a Sui, ela já está. Pronto. Agora a posição Pronto! Chegamos! que é do meu aparelho, tá meia Não, aí. peraí, aí. Agora é o meu que estava virado. Agora estamos. Vamos aprendendo, né, padre? A gente começou essa coisa de se reinventar e a gente vai se reinventando. Nos adaptando para. O importante é Isso, intensificar o relacionamento, né? Mas olha, exatamente. Sui, eu estou contente do seu sim, né? Você aceitar essa proposta, essa ideia, da gente ter uma conversa, né, amigável, até pela experiência, o trabalho que você já fez conosco, com a Fazenda da Esperança, há muito tempo atrás, né? Atendeu muitas Aham, famílias, pessoas, então a gente já há muitos anos conhece, né, todo o seu isso. trabalho. Então, fico grato pela sua disposição. Então, só para dizer que já tem muita Eu é gente. que agradeço, é uma honra. Nossa, esse é um convite irrecusável. Até matar saudade, né, padre? Altos papos que a gente batia anos atrás, né? Lá em Maranhão, em Coroatá. Isso. Então, quero saudar aqui a Cris, que já entrou aqui, né? E tantas outras Isso. pessoas, Djalma, o Gui Cruz, olha, Mariano Felipe. Oliveira, Vitor Prado, que é de lá de Teresina, do Piauí, viu? Tem gente de todo lugar Olha. aqui, Djalma, Rúbia, Lara Braga. Rosângela, olha. Eu estou feliz, viu, Que com todos bom. vocês também dessa nossa primeira Que maravilha. iniciativa, participar da conversa. E assim, a gente gostaria que você que já está aqui também conectado conosco, faça também sua pergunta, né? Uhum. Participa, dá sugestões. Posso dizer assim, uma roda de conversa? Isso, isso. Podendo, uma roda de Vamos fazer uma conversa. roda de conversa aqui, né, sobre o tema. E compartilha, né, as pessoas que já estão aqui, ó, compartilha com outros amigos, manda um aviãozinho aí para as pessoas, para outras pessoas entrarem e participar dessa roda de conversa, né, padre? Isso. Esse papo agradável aqui. Agora, como roda de conversa, aí também quer dar primeiro um direcionamento, a ideia Claro. seria sua, né? A gente falar sobre os desafios familiar nesse tempo tão especial, né, de hoje que as famílias estão passando. A gente sabe que já Isso. tínhamos muitos desafios antes e com a pandemia acentuou mais ainda. Então, ninguém melhor Uhum. do que uma pessoa como você, conhecedora do comportamento humano, né, experiente, para dar algumas respostas, contar alguma situação, responder também a você que está participando, né, algo assim que você acha interessante, e assim a gente vai É, construindo juntos, né, esse momento, essa roda de conversa. Tá bom? isso. Eu fiquei pensando nisso hoje, eu estava comentando com o senhor há pouco tempo atrás, né? Uhum. Que eu comecei um trabalho também social, viu? Fazendo nesses trabalhos, né, padre? A gente, é febre, né? Isso. Quando a gente, quando a gente começa, a gente não gosta de parar com essas coisas, não. E aí, conversando com as irmãs agostinianas recoletas, que é o trabalho que a gente estava fazendo, e eu falando para elas sobre esses desafios, e elas concordaram comigo que o maior desafio hoje das nossas famílias é ser família, né? Uhum. Nós temos que reaprender a ser família. Nós vivemos um período da nossa vida muito assim, os pais trabalhando, cuida da casa, menino para a escola, menino isso, aquilo, e aquela muvuca, né? Aquela correria, e pouco tempo para estar junto, né? Muito pouco tempo para estar junto. E quando está junto, é coisa rápida, para poder ir fazer um passeio, para fazer, mas tá sempre isso aí. Quando não está ali, né, no celular, né, padre? E senta as famílias, ficam os meninos lá no celular, o pai e a mãe no celular, e ninguém interage. E, de Uhum. repente, essa pandemia fez o quê? Fez com que a gente freasse, que ficasse todo mundo em casa.
E aí, ninguém mais pode fugir das suas responsabilidades, né? Os pais tiveram que acordar que a terceirização da educação dos seus filhos, agora não dá para esconder mais, eles vão ter que assumir aquilo que é parte deles mesmo, né? Não dá para ficar só terceirizando, mandando para a igreja para fazer a catequese, manda para a escola resolver, né? Ou manda para casa de um coleguinha e por aí vai. Então a gente assim tá precisando aprender a ser família, a estar juntos dentro de casa, marido e mulher que também quase não conversa, só se conversa sobre as contas a pagar, as coisas de casa. Então, assim, de repente a gente se vê numa situação em que a gente precisa reaprender o que é ser família. Qual é o sentido do ser família, né? O que significa isso? E a gente vai ter que reaprender. Aqueles que estão dispostos a ressignificar, né, fazer toda essa mudança, as possibilidades de crescimento são infinitas, né, Padre? Mas aqueles que se deixam levar por essas situações e acabam fazendo com que aqueles conflitos que estavam lá escondidos, né? Eu falo assim, ficaram os problemas, ficavam escondidos debaixo do tapete. Exato. Só que agora todo mundo ficou dentro de casa, o que acontece? Todo mundo começou a pisar no tapete, daí a poeira subiu. A poeira subiu e os problemas começaram a aparecer. Opa, peraí, né? Que mulher é essa que está aqui dentro de casa? Essa eu não conheço, né? Que homem é esse que eu não conheço? Porque a gente fica trabalhando, um entra, outro sai, né? E vice-versa. E assim, é o que eu tenho percebido também no consultório, assim, os casais começaram a perceber que precisam aprofundar os seus diálogos, né? Precisam aprofundar os seus olhares, não só um sobre o outro, mas também sobre os filhos, né? Sobre o quanto que eles realmente estão participando na vida desses filhos ou não. E aí a gente tem visto um número muito grande, as pessoas falam assim, mas está um número muito grande de depressão, de ansiedade, que realmente tem acontecido. Até pacientes que já estavam sob controle nas suas condições, aprenderam a controlar a sua ansiedade, passaram a buscar de novo a terapia porque começaram a entrar em crise novamente. Né? Foi implantado muito medo, né? Em cima de uma condição, informações atravessadas que a gente vem recebendo. As pessoas estão muito apavoradas e quando estão apavoradas, elas não raciocinam, não pensam, às vezes sobre coisas óbvias, coisas muito simples, né? E que a ciência mesmo já tem mostrado, mas aí não, aí entra uma outra conversa que atrapalha, inclusive, escutar aquilo que é óbvio, né? Aquilo que deve ser feito. Então, eu vejo as pessoas assim muito, muito apavoradas. E aí os problemas que já existiam, né? Eles vieram à tona, começaram a aparecer de uma evidência maior. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas antes estava tudo bem. Não, não estava tudo bem, estava tudo fingindo que estava bem. Mas bem mesmo não estava, né? Quer dizer... Não sei, assim, essa é a minha visão inicial, assim, desse papo. Então, antes, as pessoas tinham um mecanismo de fuga, não é isso? Fugiam, não tinham coragem de enfrentar, de dialogar, de criar relacionamento e de reconhecer que família é um valor, né? E que se foi perdendo, né, com a modernização, com o avanço, com as tantas possibilidades, até a própria tecnologia foi afetando, né? E o fato da gente, por exemplo, na Fazenda Esperança, acolher, né, as pessoas que vêm, homens e mulheres, para reconstruir também sua vida, a gente vê que muitos aqui dizem, nossa, como eu perdi os valores familiares, como eu entrei por um caminho e agora reconheço o valor que tem minha família, que tem meu pai, que tem minha mãe. Então, esse valor, no fundo, ele estava sendo comprometido. Exato. Então... Teve uma pessoa... diga. Pode falar. Não, pode falar. Então, estava sendo comprometido. Então, agora é um tempo da gente realmente falar sobre o assunto, ver como resgatar este valor, ressignificar e reconstruir realmente a vida e a história, né? Porque é um valor, eu, assim, como um sacerdote, eu já quero trazer também esse valor, até porque é um valor espiritual religioso, que o próprio Jesus, ele quis vir através de uma família. Uma família. Né? Então, o próprio Deus trouxe esse modelo para nós, né? Então, não podemos perder e vamos ver como salvar, como buscar realmente
saídas e alternativas, né? Agora eu quero Isso. ouvir as pessoas assim, vocês que estão participando, né? Isso. Podem participar, fazer sua pergunta, também convide outras pessoas para também Que participar. legal, Gabriela. A Gabriela está falando que hoje ela faz essa experiência de tentar conviver de verdade com o filho dela. Olha que bacana. Isso. Muito bom, muito bom. Gente, vai comentando aí, vai colocando o que vocês querem, façam perguntas e compartilha. Vamos botar mais gente nessa roda de conversa aqui com a gente. Esse papo tá interessante. Vocês estão gostando? Pessoal que está aí? Conta pra gente, vocês estão gostando dessa conversa aqui? Aí uma pessoa colocou naquela caixinha de pergunta, o desafio que encontra é a paciência, né? Isso que ela falou assim, eu estou exercitando, o que a Gabriela falou aqui agora. É um exercício, é uma grande possibilidade de melhora, de mudança, de unidade familiar, né, padre? É a hora que exatamente a gente deve decidir se a gente quer realmente estar junto como família. E é o bem mais precioso, é a primeira sociedade da qual a gente frequenta é a nossa família. Né? Ela é a mãe da sociedade maior, né? Então tudo a gente está vivenciando ali na família e a família está sendo muito atacada hoje em dia, tá? Se cobrando, interferindo na família, nas relações familiares, com ideias, com coisas que distorcem os valores familiares, inclusive, né? As facilidades também hoje que os casais têm de desfazer os seus laços, né? Do ponto de vista civil, né, Padre? Porque a gente sabe que do ponto de vista do sacramento a coisa não é bem assim tão simples, né? Isso. Mas as pessoas estão com pouca paciência mesmo de tolerar, né, as dificuldades e as diferenças uns dos outros. E aí começam a exigir. E de repente, tem uma coisa que eu percebo muito nas famílias, e principalmente nos casais, Padre, é que eles vão perdendo um pouco o sentido de estar junto. Né? Qual é o sentido de eu estar na vida de uma pessoa e vice-versa? Para que eu estou ali? Por que tá ali? Eu caso. Eu dou muita palestra para curso de noivos, né? E no curso de noivos eu pergunto para eles, para que vocês estão casando? Porque a gente se mandou. Eu não perguntei por quê. Porque eu sei que vocês se amam, é óbvio, né? Agora, se você amasse, não estaria se casando. Mas o para quê, né? Qual é o sentido de estar junto nessa vida? Para formar uma família. E aí o conceito de família é sempre, embora a gente tenha sofrido tantas mudanças, tantas diferenças, que hoje a mulher também precisa estar trabalhando para ajudar no sustento da casa, o homem sozinho não dá conta, por conta de todas essas mudanças que aconteceram, a gente não sabe bem qual é o papel de cada um. E aí fica confuso, e aí fica um cobrando do outro aquilo que o outro deveria dar, e eu também não dou aquilo que eu deveria dar, e fica uma confusão. E os casais, eu sinto que estão muito perdidos nesse sentido também, de cada um saber qual é o seu lugar, qual é o seu papel ali, né? De pai, de mãe. Tem uma pergunta aqui, eu não dou o nome aqui, mas deixa-me voltar. A Gabriela pergunta, eu queria entender por que hoje é tão complicado a pessoa assumir o compromisso. Porque, de fato, também ser família, pertencer a uma família, precisa ter compromisso, né? E o compromisso, ele está realmente sendo afetado, né? As pessoas não querem ter responsabilidade. Então, não sei se poderia explicar um pouquinho por que essa perda do compromisso, eu diria assim, né? Que, na verdade, o que eu percebo é uma grande imaturidade que nós temos, entende? Porque não querer assumir compromisso é não querer crescer, é não querer ser adulto, né? Porque ser adulto é assumir compromissos, não é? É assumir responsabilidades. A gente amadurece, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai assumindo responsabilidades. E as pessoas têm fugido muito das suas responsabilidades, daquilo que lhe pertence. Ficam muito infantilizados. E entram nos casamentos muito infantilizados também. Você não me fez isso, você não fez aquilo, também eu não vou fazer para você, você não faz isso, eu também não faço isso. E fica essa briguinha infantil de que é meu, agora é seu, né? Agora é sua vez, agora é minha vez. É uma coisa meio de disputa. E aí não crescem, né? Não amadurecem, porque ficam sentados como crianças esperando que a mamãe e o papai venham suprir as suas carências, as suas necessidades. E não assumem a sua responsabilidade de estar nesse relacionamento, de se comprometer, de que eu vou ter que fazer um esforço.
E amar é um esforço, né, padre? E é um esforço mesmo, que às vezes dói, né? Claro. É um amor que dói, mas que dói para o bem. É a dor do crescimento. Crescer dói, né? Mas é uma dor que nos faz evoluir como pessoas humanas e nos faz crescer como pessoa humana também, nos nossos relacionamentos. A gente vai amadurecendo. As pessoas não querem assumir compromisso, porque elas não querem ter responsabilidades, porque elas não querem crescer, não querem amadurecer, né? E essa Então, questão, comprometer-se é isso. exatamente. Pode falar. No fundo, também não é somente, quer dizer, a família ela é diretamente afetada, mas em todos os outros segmentos também a gente vê essa falta de compromisso, né? Às vezes no trabalho, até na própria igreja, até na própria comunidade, as pessoas não querem. Hoje é um grande desafio encontrar lideranças, né? Que sejam comprometidas, que querem realmente pontuar, querem dar vida, que se enfrenta mesmo nesse sentido. Então, o compromisso realmente é um valor que precisa resgatar também nas pessoas, né? Precisa resgatar. E como é que a gente começa a aprender a ter compromisso, né, dentro de casa? Vamos assim. Quando a criança começa a ter responsabilidade de guardar o seu próprio brinquedo, a gente começa lá pequenininho, né, padre? Aí não é a mãe que vai lá catando a meia do menino e correndo atrás e catando tudo e guardando. Ah, mas eu não tenho paciência de esperar. Opa, é uma boa oportunidade de você exercitar a paciência, não é? E não correr e fazer por ele aquilo que ele pode dar conta de fazer. À medida que você vai dando à criança as responsabilidades de acordo com a sua faixa etária, você vai dando a ela a autonomia que lhe pertence, né? Vai fazendo com que ela assuma a autonomia de fazer as coisas e assumir a responsabilidade pelas coisas que faz. Como eu vejo, padre, assim, como eu vejo nas relações, principalmente relacionamento conjugal, né, e nas famílias, a dificuldade, principalmente dos homens, de assumir a responsabilidade pelos seus erros. Sabe? E faz, mas assim, não fui eu que fiz, não foi a responsabilidade, não, mas é só, porque se você, isso aconteceu porque você fez isso, mas não assume que foi por conta dele. Se caiu um copo, né? Ele deixou sem querer um copo cair, nossa, que porcaria, isso caiu, não sei o quê. Não, aí tudo bem, caiu lá. Agora, se foi outra pessoa que caiu, mas também caiu porque você me distraiu, porque você fez isso, porque você fez... não foi porque errou, não. É porque o outro que distraiu, é o outro que fez isso, entendeu? E isso acontece, não é só com os homens, eu vejo muito do lado dos homens. E talvez a gente a gente não pode afirmar que precisaria fazer uma pesquisa a respeito disso, mas talvez muito isso, de poupar os meninos de assumir responsabilidades que eles poderiam assumir, né? E às vezes dá muita responsabilidade para as meninas dentro de casa. E as meninas assumem, mas os meninos não. E por aí vai. Quer dizer, é claro que isso tem um monte de variáveis, a gente não pode fechar numa, é isso, é aquilo. Mas faz a gente pensar, né? Não faz a gente a pensar, peraí, o quanto que eu estou deixando que os meus filhos, seja meninos ou meninas, assumirem as responsabilidades, né? Você sujou, então vem cá, você vai pegar o paninho aqui e vai limpar. Mesmo que não limpe perfeito igual você limpa, mas assumiu a responsabilidade do que fez. Deixou cair, mesmo que seja acidental. Então vamos ajudar a limpar, vamos fazer junto. Você não dá conta ainda de fazer sozinho, mas vamos fazer junto, porque precisa sentir que custa, as coisas custam, né? Não do ponto de vista financeiro, custa esforço manter uma casa limpa, custa esforço fazer uma comida, não se joga uma comida, não quero isso, jogo fora. Não, peraí. Né? Então, significa pode falar. Resgatar o compromisso também é um aprendizado, né? Uma educação. Exato. Que os pais devem dar isso, e quem não recebeu esse aprendizado, poucos dias atrás eu escutei uma pessoa voluntária, né, da parte feminina, ela disse assim, olha, eu cheguei jovem como voluntária na Fazenda Esperança, mas eu não sabia nem lavar minha roupa, cozinhar, porque minha mãe fazia tudo, eles faziam para mim. Tá vendo? E aí manifestou uma gratidão muito grande, porque quando chegou na fazenda, ninguém lavou a roupa para ela. Ela teve que aprender a lavar sua roupa. Ela teve que aprender a cozinhar. Padre, isso é muito triste, não é? Mas assim, que bom que ela aprendeu isso, ela teve essa oportunidade disso. Mas tem filhos que só vão aprender isso quando os pais morrerem. Olha que triste. Será que um pai e uma mãe precisa morrer para um filho aprender a se virar?
né? E a gente vê muito mais, assim, né? Hoje em dia, uma dependência muito grande. Os filhos vão crescendo e não vão largando a casa dos pais, né? Vão ficando dentro de casa. Ah, tá confortável, mamãe cozinha, mamãe passa, mamãe limpa, né? Ou então eles até chegam a fazer a experiência de ir para fora, né? E ter seu próprio espaço. Mas aí a coisa não dá certo, volta para dentro de casa, mas volta nesse esquema dessa dependência, né? De estar debaixo das asas da mamãe. Então, a gente observa um crescimento grande de filhos adultos, né? Que deveriam já estar tomando conta de si mesmos, ainda na dependência dos pais, né? Ou até mesmo casados, mas na dependência dos pais. Sempre contando com os pais para isso, para aquilo outro. Ah, não, porque aí a gente deixa o menino lá na casa do papai e da mamãe e não quer nem saber se papai e mamãe... Porque uma coisa é você colaborar com seus filhos, com cuidar dos netos, e outra coisa é você assumir uma responsabilidade de, a creche, como eu não posso pagar a creche, então o pai e mãe vai cuidar. E aí a vida dos pais depois, né? Tantas vertentes disso aí, mas a gente precisa, desde pequeno, começar. Isso, e agora? Meu filho já está adolescente, o que eu faço? E agora? O que eu faço, né? Eu fui assim, uma mãe que super protegi, que sempre deixei, não sei o quê. E agora ele tá rebelde, ele não quer fazer nada. Eu peço para fazer e não faz. Eu mando fazer e não faz. Ora, eu sinto muito, eu vou dizer o que eu digo para algumas mães, né? Eu falo assim, olha, deixa ele sem roupa, sem cueca, limpa, que uma hora ele vai ter que lavar, porque ele quer sair com a cueca suja, vai sair. Na hora que aparecer a namoradinha lá, eu não sei quem vai aprender a lavar a cueca dele. Entendeu? Ela vai aprender a lavar a calcinha dela, porque ela não vai querer chegar fedida perto do namoradinho. É ou não é, pai? Entendeu? Mas olha, tá aqui, é isso e isso. Meu filho, eu passava a roupa dele direitinho e botava lá. Porque não sou eu que lave a máquina mesmo, né, padre? Graças a Deus hoje tem essa beleza que é a máquina de lavar. Para quem tem, né? Porque tem quem não tem, né? Então, assim, mas assim, eu passava a roupa e botava lá em cima da cama. Aí, daí a pouco, aquela roupa estava toda bagunçada, já lá, não sei o que, não guardava. Eu falei, você quer saber? Eu estou fazendo papel de besta. Ensinei a passar. Falei, olha, esse passo é assim, assim, assim. Tá aqui a sua roupa, tá limpa. Agora, se você quiser usar, você vem cá e passa. Parei de passar a roupa, eu não passei mais, entendeu? Agora, se saía com roupa assim, quando tava com a roupa que tava mascada demais, que ia sair, eu pode voltar aqui, ó, vai lá e passa. Não vai sair assim, não. Né? Não vai sair daqui desse jeito, não. Limites, como falta limites, né? Como os pais às vezes acham que tem que suprir os filhos daquilo que eles não tiveram. Esse é um outro ponto, padre. Eu não sei se o senhor observa isso. Mas os pais têm uma coisa assim, eu não sei de onde que tiram a ideia de que a gente tem que suprir os filhos e impedir que os filhos sofram, né? As situações da vida, porque meus filhos não vão passar pelo que eu passei, mas você só é quem você é, porque você passou pelo que você passou. Isso é muito importante, né? Muito importante. Né? Deixar o senhor falar um pouquinho, padre, senão eu tomo conta, né? Eu quero voltar, assim, duas questões que o pessoal que está participando manifestava. Uma, falar assim, o bem que faz participar de grupos, né? Um grupo de autoajuda, um grupo SCC, ou um grupo que esses grupos ele realmente tem uma metodologia, tem uma pedagogia, né, que ajuda você a trabalhar e depois desses encontros, às vezes semanais. Então tem vários grupos. Nós, como Fazem Esperança, temos o grupo Esperança Viva e isso tem uma partilha. Você escuta a experiência do outro, o outro já superou aquilo que você está passando, daí você aprende e supera. Então isso é muito importante, a participação, você participar, não ficar fechado somente também na família, né? Então essa abertura, participar para grupo. Agora depois eu queria mudar o tema, porque alguém fez uma pergunta também aqui muito interessante, diz como trabalhar, e aí você poderia ajudar a questão do luto hoje, né? Porque de fato as pessoas estão perdendo familiares, amigos, e aí já estão afetados emocionalmente por essa situação da pandemia, e daí não sabe como lidar com o luto, né? Então, se você puder, né, dar algumas orientações nesse sentido, seria muito bom, né? Pois é.
o luto, né? Que é o que as pessoas mais têm vivido hoje em dia. Isso. E não é só o luto da perda das pessoas, não. O luto mesmo do ficar em casa, do perder o ir e vir, desse movimento, daquela vida que a gente tinha, que a gente estava acostumado. A gente só pensa em luto quando perde um ente querido, né? Por morte ou coisa assim. E a gente esquece que são vários lutos ao mesmo tempo que nós estamos vivendo. Aquela estrutura que a gente tinha, isso também é um luto, é uma perda, né? É um ser tirado daquele lugar de conforto, da zona de conforto que a gente tem. Mas falando da perda na relação pessoal, né? É pai, é mãe, é filho. A maior dificuldade de lidar com o luto é porque a gente sempre vê a morte, padre, como algo negativo, não é? A ideia de morte, eu já dei várias vezes palestra para a formação de ministro de Eucaristia, falando sobre tanatologia. E a gente tem essa ideia da morte sempre como ou é um castigo, né? Ou é o fim, ou é uma coisa terrível, é sempre uma coisa ruim. Agora, para nós cristãos, né, a gente tem que ver a morte como o quê? Como é uma passagem, é uma mudança, né, de estado, e a gente crê na vida eterna. Então, a gente não pode ficar apegado às pessoas como se elas fossem eternas, né? Então, às vezes, até as pessoas, né, seguram, as pessoas que às vezes já viveram o seu tempo, estão numa enfermidade, mas elas ficam em agonia porque os familiares que estão não desapegam, não permitem que a pessoa vá, não fazem essa entrega, porque entendem como se fosse o fim das coisas. Quando a gente vê a morte como algo negativo, como um castigo, por que que uma pessoa boa, né, fulano, que é tão cristão, que reza tanto, pegou Covid e morreu? E o outro lá que não faz cuidado nenhum, não sei o que, não morre. Aí começa a questionar até Deus, né? Mas como é que Deus faz isso? Como se Deus tivesse assim, olha, esse aqui vai morrer de Covid, esse aqui vai morrer não sei o que. Isso não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que entender o contexto, a história de cada um e o momento de cada um. Agora, como que eu vou lidar com isso? Primeiro que a gente tem que entender que é uma entrega e não é o fim. É um começo de uma nova etapa, né? De uma nova vida. A gente sente falta, a gente está aprendendo a conviver, vai aprender a conviver com aquele vazio, com aquele espaço que falta, porque cada pessoa que vai, né? Ela deixou de ocupar um espaço que era só dela. Ninguém mais vai ocupar aquele espaço. Ninguém vai ocupar o espaço de uma mãe, de um filho que se foi, de um avô, de uma avó. Não vai ocupar esse espaço. Mas esse espaço, ele está vazio do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista físico. Mas ele não está vazio do ponto de vista que a pessoa continua a existir. E isso é tão verdade, pai. Você sabe que a minha filha, com 6 anos de idade, deitada para dormir, ela virou para mim e falou assim, mãe, como é que é isso? A gente nasce, morre, porque a gente não morre, né, mãe? A gente continua vivendo. E aí? Onde é que essa conversa vai dar? Falei, que isso? Uma menina de 6 anos falando isso para mim. A gente perde essa noção, sabe, padre? É isso que dá o desespero. Claro que vai bater saudade. Eu já não tenho mais meu pai, não tenho minha mãe. É sofrido pra gente, né? Essa quebra dessa instância, né? De estar presente com a pessoa. Mas a gente tem que... tristeza sim, mas desespero não. Porque a gente sabe que a pessoa está numa outra ordem, numa outra dimensão, e a gente continua intercedendo, pedindo que Deus ilumine, para que ela continue a sua caminhada, que seja uma caminhada de luz. E que a gente continua, de pessoa a pessoa, a gente continua se comunicando. Porque essa comunicação de amor, ela não se rompe. Ela não se rompe. Nós continuamos ligados uns aos outros. Se não fosse verdade isso, não teríamos a comunhão dos santos, né, não, padre? Exatamente. Aí eu vou entrar na sua área, mas aí é sua área, não é a minha. Mas é bom isso. Mas do ponto de vista do luto, é preciso entender que há fases no luto.
A primeira coisa é a negação, não pode ser, que absurdo, que não sei o que, podia ter feito isso. Aí a gente começa a querer, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? As pessoas estão tão amedrontadas que elas estão deixando de curtir até mesmo a alegria de estarem vivas. Não, eu não posso sair, me divertir, porque o meu parente ou não sei quem está lá no hospital com doença, com Covid ou com câncer, sei lá, com o que for. Eu não posso sair porque o fulano está dizendo que você pode trazer a dor, você pode assumir a dor do outro para você. Você tem como diminuir a dor do outro, você sofrendo junto, né? Ou o outro ficaria muito mais feliz de ver que você está bem, que você está feliz, que você continua vivendo e tal. Se você ficar em casa chorando e se lamentando, não vai resolver a dor do outro. Não vai aliviar, né? Mas vai aliviar o outro saber que você está aproveitando a vida, né? Principalmente se for seu pai ou sua mãe, né? Vai ficar muito mais feliz de saber que você está feliz, que você está vivendo, aproveitando a vida, do que de você estar em casa só chorando, se lamentando, porque papai, mamãe ou meu marido ou não sei quem está lá no hospital sofrendo, né? Então, assim, agradecer até por esse momento de estar vivo e viver cada momento, que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, eu posso estar lá, né? Na outra dimensão, na vida eterna, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida aqui? Então, o que pesa muito no luto, desculpa, só mais esse pedaço. O que pesa muito no luto são as cobranças e as culpas que nós trazemos por não termos feito aquilo que devíamos ter feito. Nós ficamos adiando determinadas coisas, adiamos resolver um conflito, e aí aquela pessoa morre, aí você fica com culpa, porque eu tinha que ter falado com fulano. Você adia um telefonema, você adia um sorriso, né? E aí, nossa, eu prometi para fulano que ia falar com ele, agora eu não posso falar mais porque fulano morreu e eu fiquei enrolando e não liguei. Então é muito mais essas dores que a gente traz das nossas atitudes do que propriamente, né? E também a perda, a ausência da pessoa naquele momento ali. Mas a gente vence, a gente supera tudo isso. Né? Obrigado, Sui, pelo esclarecimento. Eu penso que está ajudando o pessoal que está... Tá, eu acho que sim. E tá, gente? Fala aí pra gente aí. Vai colocando, vai compartilhando. Isso. Alguém voltou o tema da questão da família, disse assim, fala do diálogo na família, porque é muito difícil, né? A gente sabe. Diálogo, de fato, é outro valor, né? Que às vezes as pessoas não se falam mais. Até, inclusive, hoje a gente recebe foto, por exemplo, um com o celular na mão, o outro manda mensagem e vai se comprometendo o diálogo. Como nós somos pessoas e precisamos de relacionamento, quando compromete o relacionamento, compromete tudo. Então, ajuda aí a dar algumas sugestões, né, para ver como trabalhar o diálogo na família, que é tão difícil. Depois eu vou até contar uma experiência minha, para depois você vai elaborando aí, que foi interessante. Veja só, como meu pai é do sítio, homem trabalhador, deu tudo para a gente, e ele se preocupava em manter a família. Então, não é que eu tinha muito diálogo com meu pai, e às vezes eu elaborava a respeito dele algumas ideias não positivas. Meu pai não gosta de mim, não fala comigo, dá atenção àquela pessoa, e eu vim fazer a experiência aqui. Aqui eu entendi que eu esperava do meu pai algo que ele deveria me dar, que ele não recebeu. Então ele era aquele jeito de ser. Quando eu voltei, quer dizer, isso foi em 90, né? Faz um tempinho também. E daí, ele gostava de assistir o jornal. E depois ele já desligava. E depois já ia dormir e não tinha diálogo, né? Eu voltei da fazenda. A primeira coisa que eu fiz, estava na sala, assisti o jornal com ele. Quando terminou o jornal, aí eu disse assim, papai, eu agora quero conversar com o senhor. Então eu tive a iniciativa. Quando eu disse, eu quero falar com o senhor, ele reagiu positivamente. Pois não. O que você quer falar? Aí eu comecei, aí puxei assunto e fui. A partir daí, abri um diálogo, caiu tudo por terra que eu imaginava. Então, a gente, quando tem a iniciativa e não fica esperando do outro, provocar o diálogo, né? Então, foi uma experiência pessoal que mudou totalmente a minha vida e meu relacionamento com meu pai. Que bacana, padre. Isso aí é um bom exemplo, que a gente faz um julgamento do outro sem ouvir o outro. Um bom diálogo parte primeiro de uma boa escuta, né?
as pessoas falam assim, vamos dialogar. Aí senta junto, aí um fica só atirando. Fala, mas você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, não sei o quê. Isso não é diálogo, isso é artilharia, né? Então não é diálogo. Escutar o outro, né? Entender por que será que ele age assim, né? Quer dizer, o seu pai deu a você o melhor que ele tinha, porque ele recebeu. É o que ele sabia. É o que ele sabia fazer, é isso. E para ele não era isso tão importante. Quem é que veio fazer a diferença na vida dele e ensinar ele a dialogar? É você, né? Então, assim, você estava deixando de fazer aquilo que você veio fazer na vida dele. Um dia dando palestra aí na fazenda na fazenda de Pedrinhas, lá, né, em Guará, e eu lembro que um dos jovens falou assim para mim, doutora, eu sou drogado, meu pai é drogado, minha mãe é drogada. Eu conto muito esse exemplo em palestras, né? Ele falou assim, e aí, como é que eu fico? Eu falei, mas você está aqui, né, na fazenda, e você veio porque você decidiu vir, e eu quero acreditar que finalmente você decidiu fazer a diferença que você veio fazer na vida dos seus pais, e não para fazer igual. Você não veio repetir a história deles, você veio para fazer a diferença na vida deles. Então faça bem a sua caminhada aqui, se recupere e mostre para eles que é possível sair das drogas. E que eles são pessoas boas, porque eles produziram um filho que tem muita característica boa e que decidiu fazer a diferença. Então isso dá a eles ânimo, tente fazer diferente. Mas não é responsabilidade sua que eles mudem. Eles vão mudar se eles quiserem. Da mesma forma, os pais que fazem o melhor para os seus filhos, não é responsabilidade deles os filhos tomarem as suas decisões. E principalmente em relação a essa questão dos vícios, né? Tá, a gente é corresponsável no sentido de que eu tenho que dar aos meus filhos condições de fazerem boas escolhas, né? Das suas escolhas da sua vida. Mas independente, por melhor que eu trate, por mais que eu faça, com o melhor amor do mundo, o filho é livre para fazer a sua escolha. Então, um bom diálogo é escutar, é colocar-se no lugar do outro. E hoje eu estava conversando com as irmãs falando disso. Eu falei assim, olha como é que a gente escuta a partir das nossas necessidades. Logo que eu conheci meu marido e que eu comecei a frequentar a casa dele e tal, que eu passava e falava com meu sogro, bom dia, boa tarde, ele não me respondia. E aí eu fiquei assim, gente, eu acho que ele não gostou de mim, né? Ainda mais você tá chegando na casa. Ah, acho que ele não gostou de mim. Aí, se eu contar essa experiência, eu me lembrei de novo dessa experiência. Até que, à medida que eu fui caminhando, eu descobri, meu tom de voz é muito baixo. Então, assim, até para dar palestra, às vezes eu tenho que falar com as pessoas, eu preciso falar mais alto e tal, né? Então, o meu tom de fala é baixo. E ele tem problema auditivo. Então, ele me respondia porque ele não escutava. Então, não tinha nada a ver com gostar ou não gostar de mim, não é? Assim como o senhor teve essa ideia, né, do seu pai, será que ele gosta, não gosta de mim, meu pai não conversa comigo, né? E você, o que você faz de diferente na vida, né, do seu pai e da sua mãe em casa? Porque é muito fácil eu sentar e ficar cobrando, eu sou assim porque meu pai e minha mãe é assim. Isso é sentar na cadeira do coitado, isso é não querer assumir as responsabilidades que você tem a acrescentar nessa família, né? Mas porque eu não recebi, eu não recebi, eu não vou dar. Olha, a gente recebe o amor primeiro, que é o amor de Deus. Isso aí é uma escolha de cada um de nós. Tudo bem, temos sofrimentos, temos, mas quantas pessoas também passaram por sofrimentos e nem por isso tomaram essa ou aquela atitude negativa? Então, no fim das contas, sou eu que determino como eu vou reagir àquelas situações. Temos 10 filhos na família, né? Passando pelas mesmas dificuldades. Uns enfrentam, vão trabalhar, enfiam a cara no trabalho e crescem, vão adiante. E outros ficam na mesma coisa, na mesma repetição dos mesmos sofrimentos. Porque nós somos pessoas livres. Dialogar parte primeiro de eu querer escutar o outro na sua dor. O que será que eu faço que traz sofrimento para o outro? Mas quando a gente começa um bom diálogo, e aí vai uma dica, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, como é que a gente começa um bom diálogo? A gente começa um bom diálogo elogiando, né? Olha, amor, você é um super companheiro, ou você é uma grande companheira, mas olha, não sei porquê, não sei te explicar, mas quando você deixa essas coisas fora do lugar, isso me dá uma irritação, isso me deixa assim, né? Eu não sei, não sai do meu controle isso, entendeu?
Será que você pode, né, colaborar comigo para que eu não fique perdendo o controle? Não é muito diferente, padre, entendeu? Primeiro a pessoa sabe que ela agrada, né? No que ela agrada, o que ela faz de bom. Porque as pessoas, quando vão dialogar, só vão para apontar as dificuldades um do outro. Isso não é diálogo, isso é artilharia. O diálogo é escutar. Mas por que você está assim? Você não é assim. A pessoa começa com determinados comportamentos. Não, você é capaz. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer melhor que isso. E eu gosto de citar esse exemplo, o melhor diálogo que eu já tive na minha vida com a minha filha, né? Que ela veio conversando e ela elaborando a relação dela com uma amiga. E ela falava, mãe, mas por quê? Não é porque ela gosta disso que eu tenho que estar junto, né? Mas não sei o que. Eu falei, concordo, né? Tá certo, tá. E aí ela foi falando, tá bom, eu sou assim, no monossílabo, né? Só, sim, não sei. O que você acha? Não, mas porque eu penso assim, faz sentido o que você tá falando, tá? Só isso, pai. Chegou num determinado momento, ela virou para mim assim, mãe, é tão bom conversar com você. Eu não falei nada. Eu deixei ela falar. E aí uma coisa legal também num bom diálogo, que ajuda a dialogar, é você entender que você não tem que ter respostas para tudo. Você, às vezes, só precisa ouvir. Dialogar também é uma boa escuta. É você escutar o outro e acolher o outro daquilo que ele está falando. Você não tem que dar conselho, não tem que dar orientações, ou falar, meu tempo, isso nada. Escuta. A escuta é um valor muito importante. Muito. Muito importante, né? Muito. Agora, a Cris colocou outra coisa, inclusive, que bom, eu quero agradecer que vocês estão colocando experiências, também fazendo perguntas, também se abrindo, né? Assim, perdoar os pais por algo de ruim que aconteceu na infância não é fácil, mas estou tentando todos os dias, né? Então, esse exercício do perdão, seria bom se você colocasse também, porque é um valor, não somente um valor, digamos assim, humano, mas divino de fé, que foi aquilo que Jesus mais fez, ensinou e pediu, e a oração que ele deixou é perdoar, assim como nós perdoamos. Então, esse valor ele precisa estar bem impregnado no nosso coração, porque né, a gente só cresce se conseguir perdoar, né? Como é que a gente consegue perdoar? As pessoas fazem muita confusão. Perdoar, esquecer. Não, mas eu não consigo esquecer. Mas ninguém está falando para você esquecer. Isso. Ninguém diz que você tem que esquecer. Você não vai esquecer. Né? Uma dor foi provocada. Ela existe ali. Né? Agora, eu posso querer, eu posso escolher continuar cultivando essa dor ou eu posso procurar entender o lugar do outro, né? A situação do outro. Compreender qual é a história. Se você tem a possibilidade de conhecer a história do seu pai, desse pai que te machucou, que te feriu, procure investigar a história dele. E você vai ver que ele traz feridas ainda maiores, às vezes, na vida dele. E que ele se sente, às vezes, tão desmerecedor de amor, que ele não aceita nem o amor de um filho. Então ele tem que ser bravo, ele tem que ser malcriado, ele tem que ser assim, porque ele não se permite ser amado. Então quando você de repente se depara com a história e vê que um pai, que ele, tudo que no fundo ele mais quer é ser amado, mas ele não se sente merecedor de amor por conta das suas feridas emocionais. Então ele não consegue reagir assim. E aí você tem um outro movimento, que é o movimento do perdão, que é o movimento da compaixão, do entender o outro, do perdoar o outro, porque entender que no fundo o outro quer o amor, ele só precisa do amor, mas ele não sabe expressar esse amor, e não sabe como expressar esse amor, e às vezes nem se sente merecedor desse amor. E é o amor que o filho traz que vai fazer às vezes a cura para aquele pai. Mas as feridas, hoje a gente estava conversando, eu com as irmãs lá, a gente conversando a respeito disso, e falando das feridas, inclusive de abusos, né? Que a gente tem muito, elas passaram por muitas histórias, assim, tiveram muitas escutas de crianças que foram abusadas, às vezes pelos seus próprios pais, tios, pessoas muito próximas, com quem elas confiavam, né? E aí há um sofrimento, há uma dor muito grande, é realmente uma dor muito grande, não é fácil lidar com isso, muitas vezes precisa de uma psicoterapia profunda para poder lidar com isso, mas muitas vezes também eu posso lidar com isso no sentido de buscar entender a dor do outro e me mover de compaixão. E eu penso que, mesmo quando eu não tenho a possibilidade de fazer uma terapia, se eu me apego com Deus,
né? Padre, nós estamos vivendo aí a Semana do Espírito Santo, né? Isso. Como o Espírito Santo de Deus tem a força de nos ajudar a curar, a nos restaurar nessas feridas e a dar esse perdão e falar, não, eu não quero essa dor mais em mim. Não aceito essa dor. Né? Eu não quero. Parece que quando a gente está falando, a pessoa fala assim, falar isso é simples. Eu sei que não é simples. Não é. Isso é um exercício mesmo. Exercício de amor, aquilo que a gente estava falando no início. Amar é um esforço que dói também. Mas é uma dor que cura. Não é uma dor que fere mais. É uma dor que cura. É uma dor que restaura. Né? E aí, nessa conversa com as irmãs hoje, Padre, uma inspiração de Deus assim, tão bacana. E eu falei assim, a gente ficou admirada, porque olha que Deus colocou para mim, que nós temos que ser, e era essa proposta que Deus estava colocando para elas, e que serve para todos nós. Nós temos que ser missionários na nossa história, né? Nós ter que ser missionários na nossa história, olhar para os nossos pais, para as suas dores, para as suas feridas, né? Para os nossos ancestrais, buscar entender que por trás disso, que no fundo, só o ser humano quer é o bem, ele quer o amor. Se ele está buscando isso de uma forma torta, é porque tem uma ferida atrás, tem uma dor, tem um sofrimento. E aí, você, diante desse sofrimento, o que você faz? Você busca dar a ele o perdão, libertar-se desse sofrimento e assumir uma atitude de amor, ou você vai repetir essa dor? E você vai agir da mesma forma, porque você tem essa dor, você se fecha para o amor e você provoca a dor no outro. E aí você só está repetindo. Você está olhando só para a sua dor, mas você não está vendo a dor que você está provocando no outro, porque você assumiu isso como sendo só o sofrimento seu. Não, eu não estou dizendo e nem minimizando a dor, né? A gente não pode fazer isso. Mas assim, é um exercício que a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro para ir se curando. Quando a gente não tem o recurso de uma terapia, não tem o recurso de uma ajuda, a gente tem a possibilidade, Deus nos dá essa ferramenta, né? De nos ajudar a vencer isso. E só nele a gente consegue vencer isso. Porque as nossas limitações humanas, elas nos impedem, porque nós ficamos presos muito naquilo que nos dói. Mas me machucou, mas me machucou. Eu fico olhando só para mim, mas eu não olho para o outro. Né? Então, assim, não é fácil, não é. É um exercício, é um esforço, mas é um esforço que vale a pena, porque é libertador. Dar o perdão ao outro nos liberta. Isso não quer dizer desculpar o outro da sua falta. Não quer dizer que, então, tadinho do meu pai. Ele fez, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem tadinho dele. Não. Eu tenho que ter uma compreensão profunda, no sentido da compaixão. Ter compaixão não é minimizar o ato, a atitude que a pessoa fez. O que ela fez é terrível, o que ela fez não deve ser feito, e não é uma forma correta. E ela mesma vai se julgar e vai se punir por isso também. Mas eu posso dar a ela o perdão e dizer, eu te perdoo, eu não vou carregar mais essa dor comigo. Porque isso me liberta. Isso me liberta. O que você fez não é bom, eu não gostei, isso foi muito terrível, isso me machucou muito, mas eu não quero isso mais para mim. Eu deixo contigo. Entendeu? Porque eu entendo que tem a sua dor. Eu não vou repetir essa dor. Eu não vou ficar levando ela para diante. Eu não vou me fechar no amor, mas eu vou fazer o esforço de me abrir novamente para o amor, para que eu possa me curar e me libertar disso. Aí a gente realmente consegue perdoar. Então, você falou das feridas. A gente sabe que hoje é um tema muito, assim, que cresce muito mais sobre as feridas do abuso familiar e tantas outras situações. A própria igreja está tratando desse assunto, né, abertamente, porque precisa falar. Então, uma das coisas que eu achei interessante que você falou, realmente é colocar para fora, não guardar, né? Então, essa abertura também é necessária, porque aí, como psicólogo, a gente sabe a logoterapia, você falar, isso cura também a fala, não é isso? Então, se ter pessoas, se não pode pagar uma terapia, alguma coisa, mas ter pessoas que você fala, não guardar essas feridas interiores, não guardar. seria isso, né? Eu acho assim, eu falo muito isso para os meus pacientes, assim, olha, você fica escondendo e guardando, e fica engolindo o sapo. Aí o estômago vira um brejo, né? E aí não fica muito cheiroso, né?
Aí adoece tudo, né? Porque o estômago não foi feito para brejo, né? Não é um lugar próprio para isso, para cultivar sapos e nem brejo, nem nada, né? Então a gente fica guardando as coisas pra gente. Ah, não vou falar, não vou falar. Não, fala. Procura alguém que você possa confiar, né? Um bom ouvinte, né? Não necessariamente um bom conselheiro, mas um bom ouvinte. Porque às vezes a pessoa pode ser um bom ouvinte e não ser um bom conselheiro. Mas sabe ouvir. E só de ouvir já vale a pena, né? Saber que alguém compartilha. E às vezes a gente pode se deparar com uma pessoa que nos ouve e que também compartilha da mesma dor. E aí você vai falar assim, nossa, eu não estou sozinho. Eu não sou a única pessoa que sofri, né? Eu posso escolher fazer diferente, né? Que bom. Olha, já é muito bom, né? Que a gente está conversando aqui, né? Eu não sei se poderíamos já fazer assim, as considerações. Fazer um fechamento, né? Um fechamento e ficar com um gosto de quero mais. Para que aí outra vez, né, o pessoal que está participando, se achou interessante, dá a sugestão e a gente marcar e aí vamos construindo algo assim que pode fazer um bem, né? Podemos voltar, Esses dias eu vi estava vendo uma filósofa falar de um tal acho que é um filósofo indiano da Mapada, que fala que mais vale uma palavra que leva consolo a alguém do que 1000 palavras soltas, assim, né? Mas vale uma, pelo menos que leva consolo. Se alguma coisa que a gente falou aqui tocou, acolheu, né? Tocou o coração de alguém, já valeu a pena. Né? Não precisa ser 300 seguidores, nada disso, mas se uma pessoa foi tocada hoje e conseguiu enxergar uma luz, né? De caminho, um caminho mais suave para viver, já valeu a pena. E a gente está aberto aí para a gente voltar a conversar. Esse papo está muito bom. Isso, Marcelo já disse que você é a melhor psicóloga que conheço. Ah, meu Deus. Que gracinha. Está grata por esse momento, a Cris também agradeceu. E várias outras manifestações aqui. A gente ficou feliz, viu, por essa iniciativa assim, né? E que essa experiência possa crescer e que você possa também passar para frente, né? Criar relacionamento e se reinventar realmente com essa nova tecnologia, né? Eu estou me esforçando, viu, Mar? Nós estamos, né, padre? Que a gente já conversou nisso, que a gente está assim, se adaptando a essa nova modalidade. Mas o ser humano tem essa plasticidade, né? A gente pode fazer isso e a gente se molda como Deus nos dá essa possibilidade. Por isso que a gente não tem que ficar agarrado à dor, ao sofrimento. A gente tem possibilidades imensas de crescer. Olhar para a morte, para a dor, para o sofrimento, não como um fim das coisas, mas como um desafio de mudança. E a gente está falando de desafios da família, a gente vai arrematando. Quais são os desafios na sua família? Eu ouvi um sacerdote uma vez falar isso, que eu achei fantástico. Ele falou isso, assim, ó, não olhe para a sua família e pense os problemas que a sua família tem, não pense os desafios que a sua família tem de crescimento. Né? Então, se você pensar que são os desafios, né? Seja a pandemia, seja estar junto, seja o relacionamento, seja o que for, isso é desafio de crescimento. Então, como que eu vou reagir a isso? Vou sentar, ficar me lamentando, chorando, que está tudo ruim, que está tudo mal, não sei o quê. O que eu tenho que aprender aqui? Né? O que eu posso crescer aqui? Eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso aprender a me dar tempo de pausa, né? Para descansar, para relaxar, me permitir. Então, assim, são N possibilidades. E quando você olha como um desafio, né? Te lança para frente. Agora, se você fica olhando como problema, você fica ali agarrado. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Que é muito a postura do depressivo, né? Essa coisa, ninguém me ama, ninguém me quer, fica olhando só para si mesmo, só para o seu problema e esquece de olhar à sua volta. Quantas pessoas estão esperando pela sua ajuda, por aquilo que você tem para dar, que só você pode dar, ninguém mais, né? Porque somos seres únicos, então só eu posso dar. Não é só eu poderia estar aqui falando essas coisas que eu estou falando agora. Outra pessoa poderia estar aqui, mas falando dessas mesmas coisas de uma outra forma, de uma forma diferente, com a sua contribuição, do seu jeito de ser, que também ajudaria as pessoas, mas não iguaizinhos ao que nós dois estamos fazendo aqui agora nesse momento, né?
porque é um momento único esse. Isso mesmo. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, com essa possibilidade, viu, padre? Muito Só feliz. lembrando, muitos Muita anos saudade do pessoal da fazenda lá. você deu Muita saudade. tanto para os jovens da fazenda quanto para os familiares, Muito. para os pais, né? Você fez assim um trabalho. Paz. Mas aí as mudanças, transferências, vai distanciando. De E vamos repente a mudando rede social coloca a gente de novo de volta, tá vendo? A gente roda, roda e para no mesmo ponto, né? Sempre no mesmo ponto. Isso é muito bom mesmo. Podemos ir encerrando, o pessoal aí, gente. Então, Ai, que bonitinho, eu deixa eu só ver. gostaria, assim, como falamos de valores, né? Falamos de diálogo, falamos de perdão, né? Falamos, assim, valores importantes para a vida. Então, eu queria encerrar também com uma oração, né? Aquela oração Ótimo. universal, Vamos. né? Que Jesus ensinou, que é o próprio Pai Nosso, né? E depois pedir Isso. também que Deus nos abençoe, né? Nos inspire, nos Isso. ilumine. E estamos preparando também para o Pentecoste, que sejamos conduzidos Isso. pelo Espírito Santo, né? Pai Isso nosso, mesmo. que Pai nosso que estais no céu, é o santo, santificado seja o vosso nome. Venha a venha a nós o nós o vosso vosso reino. reino, seja feita Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o O pão pão nosso de de cada dia cada nos dia. dai hoje. Perdoar Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a quem nos temos tem ofendido. perdoado. E Não não nos nos deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas livrai. mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que você que também nos acompanha, pedir a Deus que vos abençoe, vos ilumine, vos guarde, vos proteja e que você peça sempre o Espírito Santo que ele te conduz. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço, Padre. Fica Obrigado com a Deus. todos que Obrigado por todo esse participaram. momento. Depois vocês mandem também Obrigada. suas mensagens, Isso. comentários, né? Nós vamos deixar isso gravado também, né, Padre, nas nossas redes aí, porque aí quem quiser ouvir de novo, ou quiser passar para alguém, para poder também ser, né, abençoado, né, Isso com mesmo. essa roda de conversa aí, tá bom? Tá bom, um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Agora eu vou ver como é que grava aqui, viu? Eu também. Não sei. Mas vamos Vamos conseguir. aprendendo. Isso. Tchau, tchau. Tchau.